Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. A verdadeira grandeza de uma pessoa não está em ocupar o primeiro lugar, mas em colocar-se no seu lugar, usando os dons que recebeu de Deus a serviço dos irmãos. O evangelho que nós acabamos de ouvir, claro, nos fala muito claramente a respeito da humildade, porque todo aquele que se exaltar será humilhado. Nem é Deus que vai humilhá-lo, a própria vida, os próprios acontecimentos. Essa é uma lei espiritual. Quando a gente faz o diário espiritual, a gente aprende as promessas de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, e também os princípios eternos ou as leis do reino de Deus. Essa é uma lei do reino de Deus. Lei de que jeito? Não no sentido de ordem, mas assim como esse universo nosso se rege por leis, a lei da gravidade é uma delas. Se eu solto a minha Bíblia, ela fatalmente cai e não tem jeito. Se eu levantar e soltar de novo, ela vai cair. É a lei da gravidade. O nosso universo se rege por leis, as plantas crescem, os astros se movimentam dentro de leis. Igualmente, o reino de Deus se rege por leis. E uma das leis que regem o reino de Deus é esta: todo aquele que se exaltar será humilhado. Fatalmente, os próprios acontecimentos vão acabar humilhando. E pelo contrário, todo aquele que se humilhar, este é que será exaltado. Sabe, meus irmãos, neste evangelho, e as outras duas leituras são apoio para esta palavra, nos estão mostrando algo de essencial no evangelho, que é isto. O grande veneno que o pecado original colocou em nós foi o orgulho. Foi justamente o pecado de Satanás, todos nós conhecemos isso. O pecado de Lúcifer foi orgulho. E quando ele então atingiu os nossos primeiros pais, ele atingiu os nossos primeiros pais na origem. E os nossos primeiros pais transmitiram a todos nós, e nós, assim como herdamos o sangue, herdamos também esta marca, este veneno que é o orgulho. Em todos nós está o orgulho. É inocência sua, é ingenuidade sua, ingenuidade minha. Se a gente pensasse que não, eu não tenho orgulho, eu sou humilde. Mentira. A gente está se enganando. Todos nós temos. Não é culpa da gente. É uma triste descendência, é uma herança que nós trazemos, mas todos nós trazemos. E aí que está. Esse orgulho tende a crescer em todos nós. Veja bem, assim como a sua unha tende a crescer. E claro que cresce, e todos os meses a sua unha cresce, você precisa cortá-la, senão você vai ficar com uma unha grande. Assim como os nossos cabelos crescem, o seu orgulho tende a crescer. O seu orgulho tende a crescer. E o único jeito de você ficar com as unhas aparadas é cortando as suas unhas. O único jeito de você ficar com o cabelo aparado é você cortar o seu cabelo. O único jeito de você ficar com o seu orgulho no seu lugar é você cortá-lo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Humilhar-se e aceitar todos os lugares e posições e situações de humildade e até mesmo de humilhação é uma necessidade. É tolice nossa, ingenuidade nossa, pensarmos, não, eu já sou bom, quem disse que eu sou orgulhoso? Não sou não, de jeito nenhum, não sou orgulhoso, não tenho orgulho em mim. O orgulho em mim não cresce porque eu não tenho, só se você não tem cabelo. Do contrário, ele cresce. Do contrário, ele cresce. Justamente quem não tem é que quereria que crescesse, né? Só quem não tem unha é que a unha não cresce. Em Maria não cresceu o orgulho, porque ela não teve o pecado original. Deus já a imunizou, Deus já a preservou do pecado original, por isso ela não tinha.
mas somente ela. Todos nós, outros filhos de Adão e Eva, carregamos em nós. E uma coisa muito importante, veja bem, se você tem um terreno assim, bem adubadozinho, não somente as plantas boas, mas já reparou, quando se faz um canteiro bem feitinho, é aí que a tiririca cresce. Se diz, bendita tiririca, de onde é que veio essa tiririca? Eu preparei um canteiro direitinho para fazer uma horta ali, plantar as minhas alfaces. Eu fui até no fazendeiro meu amigo pegar esterco, tal, trouxe o esterco limpinho, espalhei ali no meu canteiro. Antes das alfaces crescerem, a tiririca cresceu. Meus irmãos, o orgulho na nossa vida é assim, e aí que está. Quanto melhor está o nosso canteiro, mais cresce o nosso orgulho. O orgulho se aproveita de tudo. A bendita da tiririca aproveitou do terreno fofinho. A bendita da tiririca aproveitou do adubo que eu coloquei no terreno. E se eu ainda vou lá e rego o meu canteiro, a bendita da tiririca aproveita ainda da rega que eu faço todas as tardes com toda a paciência. Vou lá para regar as minhas mudas de alface e a tiririca aproveita e daí que ela cresce mesmo. O orgulho é igualzinho, ele aproveita de tudo para crescer. Então veja bem, você não era de Deus, então você veio para Deus, você começou a orar, você começou a conhecer a Bíblia. O bendito do nosso orgulho aproveita disto. Até o fato de você agora ser do Senhor, você acaba dando testemunho da sua conversão com orgulho. Não é? E quantas vezes, se você vai ser sincero, você percebe que você está se orgulhando da sua conversão. Mas que sua conversão? Deixa de tolice. Foi o Senhor que converteu você. Fosse por você, você estava indo na rua da amargura, você estava na pior ainda hoje, você estava indo no seu vício, você estava indo na sua prostituição, você estava ainda na sua situação. Foi o Senhor que converteu você. Mas o orgulho é orgulho, gente. O orgulho é orgulho, mesmo quando você pensa do jeitinho que eu falei. Infelizmente o orgulho é que nem tiririca, se aproveita de tudo. Ele se aproveita da nossa conversão para ele montar em cima da nossa conversão e se orgulhar. O orgulho acaba aproveitando de Deus ter estourado dentro de você o dom da oração, o gosto pela oração, para você se orgulhar de que ora bonito. Seja sincero, quantas vezes você já não se orgulhou de orar e de orar bonito? Quantas vezes você não se orgulhou de orar em línguas e tudo mais, porque afinal das contas, verdade ou não é? Quando você começa a conhecer a palavra, quanta gente até diante do padre, você se sente todo exaltado e tal, porque eu sei, e o padre não sabe, até quer dar lição de moral, de teologia, de Bíblia para o padre, porque eu estou sabendo, e o padre nem sabe, o padre não sabe pregar. Verdade ou não é? Verdade ou não é? O que eu estou querendo explicar? Estou querendo explicar que o nosso orgulho se aproveita de tudo. E justamente porque nós afofamos o canteiro, porque temos que afofar, porque nós adubamos o canteiro, temos que adubar, porque nós regamos o canteiro e temos que regar, o bendito orgulho se aproveita. É por isso que eu repito, ou você corta o cabelo ou ele fica crescido. O único jeito de você ter o cabelo aparado é cortá-lo. Ou você corta as suas unhas, ou você fica de unha comprida. Também, o único jeito de você ter o seu orgulho aparado é você cortá-lo, é você se humilhar, é você aproveitar inclusive todas as ocasiões de humildade, de humilhação, para ir podando rente o seu orgulho, como se poda o cabelo, como se poda a unha. E eu posso continuar dizendo, se você recebe do Senhor dons, dom de línguas, dom de cura, dom de discernimento, dom de ciência, e claro, o Senhor nos dá e é preciso dar, claro, gente, assim como nós temos que cultivar o canteiro de alface, temos que cultivar, também nós temos que aceitar os dons de Deus, mas nós não podemos desconhecer que assim como no canteiro que você cuidou, cresce também tiririca, você precisa saber que também no canteiro, no qual Deus derrama os seus dons, no qual Deus planta os dons dele,
para nós usarmos estes dons em benefício dos irmãos, o bendito do orgulho entra. E o orgulho espiritual, gente, é a coisa pior do mundo. Ele é sorrateiro, a gente não percebe. E quando vê, a gente está se orgulhando dos próprios dons, se orgulhando dos ministérios, se orgulhando porque eu tenho dom de cura, se orgulhando porque eu tenho o dom de pregar, eu prego bem, prego com clareza, prego com efusão, eu prego com poder. Todos nós corremos esse risco. Todos nós corremos esse risco. Pela graça de Deus, mais de uma vez eu pude testemunhar isso. Deus me deu tanta coragem que num dos anos lá no Cenáculo em São Paulo, aquele Morumbi cheio, até depois colegas meus vieram dizer que coragem você teve. Eu nem sei, quando eu vi eu já estava falando. Eu acabei testemunhando que durante um tempo da minha vida eu fui vítima do orgulho espiritual. Fui. E gente, foi muito ruim na minha vida, eu nem percebi. Quando eu comecei a perceber, já eram os efeitos do orgulho espiritual. E eu devo dizer ainda hoje, não posso mergulhar de ter me safado do orgulho espiritual. Não, pelo contrário, foi por graça de Deus, foi porque Deus me amava, foi porque Deus foi misericordioso comigo, e foi porque Deus amava o seu povo, Ele me havia dado dons, Ele me deu a graça de pregar e de pregar para muita gente, Ele me deu justamente esse entusiasmo, me deu tudo isso por causa do seu povo. Então Deus teve misericórdia de mim, abriu os meus olhos e me pôs justamente no meu lugar. Ele me encarou face a face e me fez ver o orgulho espiritual e os efeitos ruins do orgulho espiritual, e graças a Deus eu consegui escapar. E hoje é aquele negócio, né? Gato escaldado que levou banho de água quente tem medo até de água fria. Eu vivo sempre atento, sempre atento. Por causa disso eu inclusive gosto de avisar os meus irmãos, de notificar os meus irmãos: toma cuidado, meu filho, toma cuidado, minha filha. De modo especial, você que foi constituído pelo Senhor, coordenador, dirigente, você que está à frente. Gente, é preciso ficar à frente. Eu volto àquela comparação. É claro, você tem que fazer um canteiro, e um canteiro bem feito, um canteiro afofado, um canteiro com adubo, um canteiro regado. Claro que tem. Mas só que nasce tiririca. Da mesma forma, você não pode fugir e ficar debaixo da... Ah, Senhor, não me dá dons, não, por favor, eu não quero saber de dons, eu não quero mergulhar. Não me põe na frente, não, Senhor, eu quero ficar no final. Não, Senhor, eu não quero ter esse ministério. Não, eu não quero ser coordenador. Não, eu não quero ser, não quero nenhum ministério. Não adianta, não resolve. Não resolve. Acontece que até nesta bendita situação de você se colocar lá embaixo da mesa, o orgulho se aproveita. O orgulho se aproveita. Deixa eu fazer um parênteses assim, muito pequeno. Encontrei uma pessoa, eu digo que ninguém nem imagina de onde seja ele. Você sabe que a igreja dá a liberdade da pessoa comungar na mão, e também de comungar diretamente na boca, nos lábios. Em alguns lugares, os bispos fizeram questão de conservar a comunhão na boca, por situação local, mas o próprio documento litúrgico dá a liberdade. E há pessoas que gostam de comungar na boca. Eu encontrei uma pessoa que toda vez que vinha para a comunhão, mas ela vinha assim naquela empinação, desculpa a expressão, naquela empinação diante de todo mundo, e punha aquela língua bem grande, era uma senhora, sabe? Uma língua bem grande, ela tinha uma habilidade lingual assim, né? Que... Desculpa a maneira de falar, quando eu colocava a Eucaristia na língua dela, tinha a impressão de colocar realmente num trono. Tal era. Que o Senhor me perdoe, mas que era verdade. E comecei a perceber as coisas exteriores, como é que aquela senhora vinha
comungar. Até que um dia, pela graça de Deus mesmo, ela chegou à constatação. Ela fazia tudo isso por orgulho, ela tinha maior orgulho, né, de ser uma pessoa devota, uma pessoa que amava. Veja bem como o orgulho é danado. Como ela é tiririca. Ela sentia orgulho enorme de, acima de todas as pessoas da igreja. Ela amava a Eucaristia, ela conhecia o valor da Eucaristia. Ela não ousava levar a mão para receber a Eucaristia, não. Ela ia para receber a Eucaristia assim, na sua língua, nos seus lábios, porque ela era muito devota, ela realmente acreditava que no momento da Eucaristia, milhares de anjos vinham, então ela tinha o maior orgulho e queria que todas as pessoas soubessem que ela só comungava na boca. Percebeu? Eu fiz um parênteses contando esse fato para você ver como o nosso orgulho é daninho. Pegou o Padre Jones. Eu estou testemunhando diante dele, você que me pegou. Não pegou nessa questão, pegou numa outra, pior ainda. Mas pegou. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, e aí está a palavra de Deus para nós hoje. Quanto mais tu fores exaltado, mais te humilharás diante do Senhor. De que maneira? Reconhecendo que tudo é dom de Deus. Com Maria, a minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou a humildade, a pobreza da sua serva, e Ele operou em mim maravilhas. Meus irmãos, é preciso continuamente fazer isso. É preciso reconhecer que tudo que eu tenho, tudo aquilo que você tem, veio do Senhor. O batismo no Espírito veio do Senhor. Antes ainda, a conversão veio do Senhor. O batismo no Espírito veio do Senhor. Os dons que você recebeu veio do Senhor. O ardor pela palavra veio do Senhor. É dom, foi dado para você. O Senhor olhou a sua pobreza e deu a você gosto pela palavra. O Senhor amou você e olhou para a sua pobreza, a sua necessidade, e lhe deu o gosto pela oração, e fez com que você orasse também em línguas. Você precisava, justamente por causa da sua necessidade. Não foi pelo seu grau de santidade que Deus lhe deu o dom de línguas, não. O Senhor inclusive colocou você à frente. O Senhor colocou você para dirigir grupo, o Senhor colocou você para ser coordenador, e mil coisas. O Senhor colocou você no ministério de música, ou no ministério de cura, ou no ministério de intercessão, ou mesmo nos ministérios de trabalhos. Você está à frente de um trabalho qualquer. Mas tudo isso é dom do Senhor, foi dom do Senhor, foi bondade do Senhor. Ele deu tudo isso para você, assim como Maria recebeu tudo isso do Senhor. Ela gerou em si Jesus e deu Jesus ao mundo, para Jesus ser o Salvador do mundo. Igualmente, o Senhor lhe deu tudo isso para que você gere tudo isso. Você precisa gerar, e gerar bem tudo isso. Mas para quê? Para dar aos outros e permanecer simples, pobre e humilde que nem ela. Porque do contrário, irmãos, tudo começa a cair. A primeira bem-aventurança é a primeira bem-aventurança, e sem ela nada mais acontece. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os corações pobres, os corações simples. É daí que parte todo o restante. Se nós não vivemos, se nós não temos a bem-aventurança da pobreza, que é simplicidade, que é humildade, é sabermos o nada que nós somos e que tudo é dom de Deus. Que tudo é dom de Deus. Se nós não temos, se nós não vivemos a primeira bem-aventurança, todo o restante vai se arruinar. Todo o restante vai se arruinar. E deixa eu ser bem franco aqui. Gente, eu ando o Brasil inteiro. Pela graça de Deus, eu ando o Brasil inteiro, estando em encontros como esse, pela renovação. Meu Deus do céu, quanta tristeza eu vi. Quanta tristeza eu vi. E não digo isso condenando, não. Em mim, pela graça de Deus, não houve condenação com os meus irmãos dirigentes, coordenadores de cidade,
coordenadores de grupo, coordenadores de cidade, coordenadores de diocese, gente com ministério de cura, gente que caiu, mas que caiu assim terrivelmente. Prostituição, adultério. Nós não estamos lavando, estamos queimando a roupa suja em casa. Nem é lavar, é queimar a roupa suja em casa, entende? Eu vi com os meus olhos, escutei com os meus ouvidos. Eu tive que ajudar em situações. E não digo isso me orgulhando, não, é uma grande tristeza. E não digo isso acusando, não, mas alertando a tudo e a todos. Isso fica gravado também. Eu tive que ajudar na solução de problemas de dinheiro da renovação, de dinheiro de grupo, de dinheiro da cidade, de dinheiro da equipe. E era dirigente, era coordenador, e tinha dons e tinha ministério. E por que aconteceu isto? Aconteceu justamente porque a gente não se apercebeu da tiririca. O terreno estava afofado, a pessoa era coordenadora, e tal. O orgulho pegou, e quando o orgulho pega, quando falta a bem-aventurança da pobreza, o resto se arruína. E o inimigo vem e pega a gente no ponto mais fraco, no primeiro ponto que ele pode pegar. Como eu tive que constatar coisas dolorosas de um dirigente e uma dirigente, um pregador e uma outra pessoa, ou pregadora, ou que tenha ministério de cura, não sei, casado ele, casado ela, mas a paixão, pá! E quando a pessoa percebeu, a paixão já tinha pegado, e a pessoa dá 1000 justificativas, e diz que não, que afinal das contas, e tal, e justifica-se, e tal, e o Senhor me fez tal revelação, e qual revelação? Gente, que tristeza, que tristeza. Eu estou dizendo isso com o coração na mão, situações e situações que eu tive que enfrentar por esse Brasil afora, graças a Deus que eu ando muito, você nem pode imaginar onde que foi que encontrei, mas você vendo os casos que eu estou contando, quanta tristeza. Por que dessas tristezas? Por que dessas quedas? Por que desses verdadeiros escândalos que acabavam sendo escândalos na renovação, acabavam sendo escândalos na paróquia, acabavam sendo escândalos para a igreja? Casos mesmo de famílias que se separaram, de marido e mulher, que se separaram, eram da renovação. Eram até dirigentes e se separaram. Por quê? Por que aconteceu isso? A gente ia ver bem. Na raiz da coisa estava o bendito orgulho espiritual. A pessoa foi se sentindo muito capaz, muito suficiente, cresceu a autossuficiência, a tiririca cresceu acima dos dons, cresceu acima da oração, cresceu acima da palavra, cresceu acima da Eucaristia, e quando a pessoa percebeu, já tinha caído. É triste. E o que fazer então? Quando vires a barba do vizinho arder, põe a tua de molho. Ninguém de nós está isento. Eu contei isso não para acusar ninguém de nada. Para nós sabermos, se você vê a barba do seu vizinho ardendo, pegando fogo, põe a sua de molho, antes que seja tarde. Por quê? Volta lá do começo. A primeira coisa que o inimigo fez em nós foi pegar o orgulho dele, o orgulho de Lúcifer, e inocular em nós. Porque a serpente faz isso, a serpente vem e inocula o veneno dela na gente, não é isso? Ela vem com os dentes dela e coloca justamente o veneno dela na gente. E o veneno começa a circular. E porque o veneno é veneno, acaba nos matando. É isso que Satanás fez. E a primeira coisa que Lúcifer teve foi o orgulho. E toda a derrocada dele, e tudo aquilo que aconteceu com os outros anjos decaídos, foi justamente por causa
do orgulho. Tudo começou com orgulho. Todos nós, infelizmente, todos nós, sem exceção, a única exceção foi Maria. Claro, Jesus nem se fala porque Jesus é filho de Deus. Uma vez assim, exceto Maria, e a pessoa diz, não, Jesus, claro, Jesus é o filho de Deus. Mas tirando Maria, a única humana, a quem Deus preservou do pecado original, em todos outros nós, todos nós, sem exceção, está inoculado o orgulho. Eu volto a repetir, como a sua unha cresce, como o seu cabelo cresce, o seu orgulho cresce. E quanto mais você afofa o canteiro, e você precisa afofar o canteiro, mais o seu orgulho cresce. Portanto, meu irmão, cuidado, atento, não se deixe enredar. Corte logo o orgulho. Corte de modo especial o orgulho espiritual, aquele bendito orgulho que se apoia nos dons de Deus, nas graças de Deus, nos ministérios de Deus, nas posições em que Deus te coloca para servir os outros. Cuidado com isso, porque o orgulho se serve de tudo isso para te exaltar, para te fazer orgulhoso, para te fazer prepotente, para te fazer autossuficiente, para depois derrubar você. O inimigo é assim, ele exalta a pessoa, ele põe a pessoa lá em cima, faz questão de exaltá-la, usa como trampolim tudo, usa dons, usa oração, usa a palavra de Deus, usa a posição, usa você ser coordenador, usa você ser amigo do padre, tudo para te exaltar. Depois que você está exaltado, bem inflado como um balão, o inimigo vem, pum, coloca a agulha e te joga no chão. Te joga na prostituição, te joga no adultério, te joga no homossexualismo, te joga de novo na masturbação, te joga em problemas afetivos, namorinhos dentro da relação, te joga em problemas de dinheiro, te joga às vezes até mesmo em problema de bebida outra vez, 1000 coisas te joga. E o que ele quer não é te exaltar, não seja tolo. Ele te exalta só para te inflar. Depois que ele te inflou, plum, te joga para baixo, te joga direitinho. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado, você não está brincando com qualquer um. Você se brinca assim, está brincando com um inimigo perigosíssimo. E o que fazer então? Pedir continuamente que o próprio Espírito Santo, que nos foi dado, ele nos faça viver a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de coração. Bem-aventurados os simples de coração, os humildes de coração, porque deles e somente deles é o reino dos céus. Peça ao Espírito Santo que, assim como ele trabalhou em Maria e a fez totalmente humilde, que ele faça você humilde. E se for preciso, peça ao Espírito Santo que humilhe você. Que o Espírito Santo use de acontecimentos. E ele usa mesmo, hein? Quando você deixa, ele usa de acontecimentos para humilhar você, unicamente para colocar você no lugar. Porque aí que está, quando o Espírito Santo te humilha, é para depois te exaltar, claro, na situação dele. Enquanto o inimigo te exalta, para depois te jogar no chão. Mas o Espírito Santo não, ele te humilha, para depois te exaltar diante de Deus e fazer de você o servo, a serva que o Senhor tanto espera. Estende as mãos. Sim, Senhor, esses meus irmãos, essas minhas irmãs, impressionados pela Tua palavra, Senhor, estão pedindo o dom do Espírito. Sim, Senhor, o dom do Espírito Santo, para que a humildade, a primeira bem-aventurança, o coração pobre, o coração simples, o coração humilde, aconteça em nós. Sim, Senhor, liberta-nos do orgulho, poda em nós o orgulho, corta em nós o orgulho e a autossuficiência, Senhor, e faz crescer em nós a humildade. O coração simples, o coração pobre, faz crescer em nós, Senhor, para sermos os servos que Tu queres que nós sejamos. É por Jesus Cristo, o vosso Filho, ó Pai, que nós pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.